Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física. E na aula de hoje eu vou estar tratando sobre os princípios da ótica geométrica. Essa aula está destinada aos alunos do segundo ano do ensino médio, tá? Então, adentrando aqui nos princípios, o primeiro princípio é o princípio da propagação retilínea da luz. Toda vez que você observar esse nome retilínea, tenha em mente que se trata de algo que esteja em linha reta ou se movimentando em linha reta, ok? Então, o princípio da propagação retilínea da luz diz que no meio homogêneo e transparente, a luz se propaga em linha reta. Então, a luz, ela se propaga em linha reta. E eu tenho aqui um quarto, aqui uma figura geométrica, né? Supondo que seja um quarto, e aqui um quarto escuro, no caso. E aqui tenha um orifício, tá? A luz vem, bate aqui e adentra em linha reta dentro do quarto, mostrando então o primeiro princípio da ótica geométrica. Lembrando que a gente está estudando a parte geométrica da luz, não a parte da natureza da luz. Segundo princípio, princípio da reversibilidade dos raios de luz. O caminho seguido pela luz independe do sentido de propagação. A luz, então, ela pode estar se propagando com sentidos contrários, diferentes, né? E o caminho que elas seguem independe desses sentidos. Tudo bem? Terceiro princípio, o princípio da independência dos raios de luz. Um raio de luz, ao cruzar com outro, ele não interfere na sua propagação. Eles não vão interferir. Então, muito provavelmente vocês sabem que nos shows, né, há aquelas luzes que ficam se cruzando, os holofortes, né? Então, tem aqui dois holofortes, né? E a luz, elas se cruzam. A desse se cruza com esse daqui, a desse se cruza com a esse outro. E isso não vai atrapalhar a propagação delas. Elas vão se cruzar e vão continuar em linha reta, tá? Independente do sentido, né? Como a gente viu no segundo princípio. Então são três princípios simples da ótica geométrica, mas que diz muito assim da luz, né? Como ela se comporta. Outra coisa interessante é a câmara escura. E é através dela que a gente pode enxergar um pouco melhor os três princípios reunidos, né? Em que consiste a câmara escura? É uma câmara em que tem um orifício no centro de uma das suas paredes, e quando você coloca um objeto na frente desse orifício fora da câmara, esse objeto, a luz que penetra sobre o objeto adentra através do orifício, e a imagem do objeto é formada no interior da parede oposta ao orifício. Como vocês podem ver aqui na imagem, tem um desenho de uma pessoa aqui, normal, e na parede dentro, no interior da câmara, na parede que é oposta ao orifício, a pessoa está de cabeça para baixo. Ela está invertida. Nesse caso aqui, a gente pode ver que a luz que sai do corpo da pessoa adquire essa forma de propagação, né? Em linha reta, passando pelos orifícios, ambos. A gente chama essas linhas aqui de raio de luz ou de feixe de luz. Então, os raios eles se cruzam, continuam a se propagar normalmente. Então, o raio que está aqui, se encontra na parte inferior da pessoa, ele caminha para cima, enquanto que o que está na parte superior da pessoa caminha para baixo. Mostrando dessa forma como os princípios eles se eles funcionam. Então eu tenho aqui mais duas imagens, né? Uma que possui mais análises, né? Aqui tem um objeto AB
no final ele no interior da câmara escura vai ser o objeto Alinha B', a imagem formada dele aqui no fundo, tá? Eu tenho as distâncias do orifício ao objeto, a distância P, e do orifício até a imagem formada no interior da câmara, na parede oposta ao orifício, a distância P'. Aí a imagem sempre ela vai aparecer de forma invertida. É claro que a luz que reflete sobre o objeto, ela, como no caso da vela aqui, não é um bom exemplo, ela se propaga em todas as direções, né? E a parte, né, do raio de luz, né, que sai da vela é a parte que vai adentrar e que vai formar a imagem da vela no interior da câmara. Antigamente, as câmeras de tirar foto, né, as primeiras câmeras eram câmeras enormes que utilizavam esse princípio aqui de formação de imagem para fotografar as pessoas. Tem lá aquele flash, né? E no interior da câmara havia um papel vegetal que quando a imagem era formada sobre ele, ele era capaz de assim formar e fixar a imagem sobre esse papel. E assim tirava as fotografias, que posteriormente elas passariam por um processo de revelação lá no quarto escuro, até elas ganharem formas. Bem, essa aula aqui é uma aula que é, onde eu faço, né, pretendendo que ela seja bem objetiva, né, e já indo para alguns conteúdos fundamentais, ainda mais fundamentais logo, tá? Sobre o aspecto em si da luz, tá? Portanto, vamos falar agora de um dos fenômenos que é causado, né, pela luz, que é o fenômeno da reflexão da luz, tá? Então, aqui, reflexão da luz. No nosso dia a dia, enxergamos sucessivas reflexões. Eu, eu falei em sala de aula para os meus alunos do ensino médio, que as fontes de luz, as luzes que saem das fontes de luz primárias, como por exemplo as fontes de luz primárias pontuais, uma lâmpada de um quarto, a luz ela se propaga em todas as direções e é refletida por todos os objetos que estão no quarto, como se todos os objetos virassem fontes de luz, não é temporário, né? Então, o que seria de fato a reflexão da luz, né? Eu tenho aqui uma superfície, tenho aqui essa superfície aqui, né? Eu vou chamar essa superfície de, de superfície S, tá? Então, eu vou fazer aqui o seguinte, vou fazer três raios de luz que bate nessa superfície. Primeiro, o segundo e o terceiro, certo? Então, eu tenho esses três raios de luz aqui incidindo sobre a superfície S. Então, a gente considera então essa situação, tá? Algo está iluminando aqui em cima e os raios de luz ou feixe de luz batem sobre a superfície. Então, se esses mesmos raios de luz aqui que saíram desse meio aqui em cima da superfície S bater na superfície aqui e depois retornar
para cima, ou seja, retornar para o mesmo meio, para o mesmo, em cima da superfície, para o mesmo meio, eu vou ter aquilo que é chamado de reflexão, tá? Então eu tenho aqui o seguinte, que se a luz nesse sentido aqui, novamente, né? Vou fazer aqui mesmo. A luz, então, bate aqui na superfície e ela volta da seguinte forma, ó, como vocês estão observando aqui no desenho feito, se eu tenho essa realidade de luz que retorna do mesmo meio, né? Eu tenho o que é chamado de reflexão da luz. Então, o que é reflexão, né? Reflexão, reflexão é o retorno de um feixe luminoso, é o retorno de um feixe luminoso, tá? É, para o meio do qual o meio do qual é, é proveniente ao atingir uma superfície, tá? Proveniente ao atingir uma superfície. Então, reflexão da luz é simplesmente isso, certo? Então, a gente no nosso dia a dia enxergamos várias reflexões acontecendo, seja sobre a água, sobre o nosso quarto, sobre a rua, em todos os lugares em que a luz ela está sendo manifestada, há reflexão em espelhos, em vidros e por assim vai, tá? Agora a gente vai para uma coisa que é mais interessante ainda também, que são as leis da reflexão, que são importantíssimas nesse caso, no estudo da ótica geométrica, tá? Então, leis da reflexão, certo? Então, como primeira lei, para a gente tá analisando um pouco essas leis, a gente precisa verificar a situação novamente da reflexão que vai ocorrer, tá? Então eu tenho aqui, ó, uma novamente a superfície S, tá? Aqui. Daí eu tenho o seguinte, daí eu tenho o seguinte, eu tenho essa superfície S, daí eu vou ter essa reta que vai estar perpendicular em relação à superfície. Perpendicular é isso, a reta na vertical enquanto a superfície está, enquanto que a superfície
ela vai estar na horizontal, ó, formando um ângulo de 90 graus. Então aqui eu tenho a reta normal. E daí eu tenho o seguinte, eu tenho esse primeiro raio aqui, que eu vou chamar de raio incidente, e esse segundo raio aqui, que é o raio refletido, tá? Aqui o RI e o RR, certo? Aqui são, aqui eu chamo de ponto de incidência, aqui é o chamado ponto de incidência, tá? Ponto de incidência, bem aqui, no cruzamento entre a reta normal e a superfície S é que a luz, o raio de luz vai bater e depois vai ser refletido, tá? O raio de luz incidente forma um ângulo, né? Ele forma um ângulo I, o ângulo I entre o raio incidente ele forma um ângulo I com a reta normal e forma o raio refletido um ângulo R também com a reta normal, tá? E é dessa situação que podemos estar extraindo as leis da reflexão. Só lembrando o seguinte, que a superfície S, ela estará separando os dois meios. Então eu tenho aqui, ó, o meio A e tenho o meio B, certo? O meio A fica em cima e o meio B fica embaixo, né, onde eu tenho a superfície separando os dois meios. Então, onde é que está a primeira lei? São duas leis. A primeira lei da reflexão é o seguinte: diz que o raio refletido, o raio incidente e a reta normal são coplanares, tá? Então, deixa eu botar bem aqui. Primeira lei, né? Que a primeira lei diz o seguinte, que novamente o raio incidente o raio refletido e a normal e a reta normal, né, eu chamo somente de normal, são coplanares. Esse termo, essa palavra coplanar, né, é da geometria analítica e significa que as coisas estão no mesmo plano, tá? Então, o raio incidente e o raio refletido, juntamente com a reta normal, são coplanares. Estão no mesmo meio, no mesmo plano, tá? Então aqui, ó, tá? Essa é a primeira lei da reflexão. Então observem que somente no meio A o fenômeno acontece. Simples assim. É só no meio A, na parte de cima, né, que acontece o fenômeno da reflexão. Somente nesse meio, nesse plano.
Agora, qual é a segunda lei da reflexão? A segunda lei diz o seguinte, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, simples assim, tudo bem? Então, se eu mexer no raio incidente, deixar ele mais inclinado, menos inclinado, né? Eu vou estar mexendo com o raio refletido também, deixando ele menos inclinado e aumentando o ângulo de incidência, que também vai aumentar o ângulo de reflexão. Bem simples assim, tá? Então, segunda lei, vou botar aqui para vocês. A segunda lei, né, ela vai dizer o seguinte, que, né, o ângulo de incidência é igual, tá? É igual ao ângulo de reflexão, tá? Ao ângulo de reflexão. Bem simples assim. Então, eu tenho aqui os dois ângulos, que o I é igual ao R. Só isso, tá? Então, essa é a segunda lei da reflexão. Então, é isso sobre a reflexão da luz. Esse é um dos fenômenos que acontecem. Outro fenômeno importantíssimo sobre a luz é a refração da luz. Então, vocês viram a reflexão e agora temos a refração da luz. A refração da luz. Bom, o que diz a refração da luz? Vamos analisar novamente aqui as devidas situações, né? Eu tenho aqui a superfície S novamente, tá? Que separa o meio A e o meio B, tá? Meio A em cima e o meio B embaixo. Daí eu tenho a reta normal aqui, tá? É, tenho a reta normal que está perpendicular em relação aqui superfície S. E daí eu tenho o seguinte, eu tenho o raio incidente aqui. Vocês sabem que isso daqui vai ser o raio incidente normal e vai aparecer o raio refletido, como vocês estão vendo na imagem, tá? O raio aqui incidente, o raio refletido. Porém, também vai aparecer um terceiro raio. Só que esse raio não vai aparecer no mesmo meio que o A. Ele vai aparecer no meio B. Ele vai ser transmitido
para cá, para o meio D. E isso é refração. Refração é a passagem da luz de um meio para o outro. A luz ela é transmitida para o outro meio, como vocês estão vendo aqui. E isso daqui se torna o raio refratado. Não confundam as letras, aqui é raio refletido, aqui é raio refratado. Como vocês estão vendo aqui, tá? Então, nesse caso, a luz, ela não seguiu o caminho reto que a gente viu lá naquele princípio, né? Não seguiu esse caminho aqui reto, mas seguiu um caminho desviado, próximo da reta normal, tá? E é dessa situação que a gente vai poder estar extraindo as leis da reflexão. Porém, antes de falar dessa vez, a gente precisa focar um pouco nos meios, tá? O meio A e o meio B, eles possuem índices de refração, tá? Que são valores, que são números, né? Valores de cada meio, que vai influenciar exatamente a forma de como a luz ela vai se propagar, mexendo na sua velocidade, nas suas demais características também. Então, eu tenho aqui. Agora eu vou estar focando um pouco no índice de refração dos meios. Tá? Índice de refração. Antes de falar da, das leis em si, é fundamental vocês entenderem isso. Tudo bem? Então vamos lá. O que é o índice de refração? O índice de refração é isso daqui. Ele é simbolizado, o índice de refração ele é simbolicamente representado pela letra N, que vai ser igual a Czinho dividido para Vzão, tá? O que é o Czinho? Né? O Czinho, aqui ele vai ser a velocidade da luz no vácuo, a velocidade da luz no vácuo. E V, visão vai ser a velocidade da luz é, em um meio considerado. Em um meio considerado, ok? Então, isso é o índice de refração. Tomem nota o seguinte, que o índice pelo vácuo, no caso, né? O índice de refração ele vai ser igual a 1. Tá? Porém, em qualquer outro meio, o índice de refração ele é maior que 1. Tá? Em aula eu já fiz um experimento que mostra exatamente essa, essa diferença dos meios de refração do ar com da água, por exemplo. Tá? O índice de refração do ar vai ser igual ao índice de refração do meio. Então observe que NA vai ser igual a 1. Ok? Utilizaremos sempre esse valor de 1 como sendo o índice de refração do ar nos cálculos em que a gente for fazer. Ok? Sobre como são meios, né, em que a luz fica interagindo, um meio pode ser maior, pode ter maior índice de refração que o outro, né? Ou menor índice de refração e vice-versa, né? O meio que vou anotar bem aqui para vocês, é o seguinte, que o meio o meio que tem maior índice de refração
ele tem maior refringência. Tem. O meio que tem maior índice de refração tem maior. Essa palavrinha bem aqui, tá? Refringência. O que que significa essa palavra refringência nesse contexto? Significa o seguinte, que o meio, né, ele tem maior índice de refração que o outro, tá? A medida do índice de refração, essa, essa refringência. Então, o meio A pode ter maior refringência que o meio B, tudo bem? Então, aqui, refringência é a medida do índice de refração. É a medida do índice de refração. Simplesmente isso, tudo bem? Agora, há uma outra coisa chamada de índice de refração relativo. Então, novamente coloco aqui índice de refração relativo. Então, vamos analisar aqui a seguinte situação, né? Eu tenho aqui novamente a superfície S. Daí, eu tenho um raio incidente aqui, que vai se tornar um raio refratado no outro meio, a forma que vocês estão vendo aqui. Esse raio incidente, ele tem uma velocidade VA, e o raio refratado, ele vai ter uma velocidade VB. Então eu tenho aqui meio A e o meio B. O meio A tem índice de refração NA e o meio B tem índice de refração NB. Então, eu tenho as seguintes relações, né? Cada meio tem índice de refração. Então, o meio do índice de refração do meio A vai ser igual a C dividido pela VA, tá? E o índice de refração do meio B vai ser igual a C dividido para VB. C dividido para VB. Então a gente vai pegar os dois índices e relacionar eles entre si, dividindo um pelo outro. Então, o índice de refração do meio A dividido pelo índice de refração do meio B vai ser o seguinte: vai ser C sobre VA dividido para C sobre VB. Daí a gente corta os termos semelhantes, né? Multiplicação de razões, né? E multiplicação, divisão de razões aqui, né? Pegando a primeira razão, primeira fração no caso, multiplicando pelo inverso da segunda, e a gente corta os termos semelhantes. E isso aqui tudo vai ser igual a VB sobre VA. Portanto, a divisão dos dois índices de refração de cada meio vai ser igual a VB sobre VA, como vocês estão observando, podendo enxergar aqui, tá? O Deixa eu aqui.
Essa razão bem aqui, né, pode ser representado também da seguinte forma, como N, NA sobre NB, isso é igual a N a linha B, tá? Isso daqui, essa razão, né, vocês estão observando aqui, é o índice de refração que não é relativo do meio A do meio A, só ajeitar isso daqui, refração relativo do meio A em relação ao meio B, em relação ao meio B. Vocês estão podendo ver aqui. Já aqui, VA, VB, VA, o que é VA? VA é a velocidade da luz no meio A, né? É a velocidade, né, da luz no meio A. E VB é a velocidade da luz no meio B. Ok? O que essa fórmula ela tem a nos dizer, não é? Tem a nos dizer o seguinte, que o índice de refração do meio A, conforme vocês observaram ali em cima, ele vai ser maior que o índice de refração do meio B. Então ele tem mais refringência que o meio B, o meio A. Isso significa, portanto, o seguinte, que a velocidade do raio refratado é maior que a velocidade do raio incidente. É isso que essa equação, essa fórmula nos diz, que que por o meio A ter maior refringência que o meio B, né? A luz em si, o raio de luz, ele é mais rápido no meio B que no meio A, né? O raio incidente vai vir com uma velocidade menor que a velocidade do raio refratado, que é maior. Então, é isso que fala o índice de refração relativo, né? Então, com esses dados já observados, né, vamos agora para o que diz respeito às leis da refração, que são importantíssimas para os devidos estudos e exercícios que vocês forem realizar. Tá? Então, aqui, lei, leis da refração. São duas as leis, tá? Fiz aqui um F muito exagerado. Então, eu tenho a seguinte. Vamos nos voltar aqui para a situação em que a gente sempre está analisando, tá? Então, eu tenho aqui, ó,
a reta, a superfície S, ok? E divide os dois meios, o meio A e o meio B. Daí eu tenho a reta normal, que normal, que está numa direção perpendicular em relação à superfície S, tá? Daí eu tenho o raio incidente e tenho o raio refratado aqui, tá? Então, vamos observar algumas coisas aqui nessa situação. Raio incidente, raio refratado, ok? Então eu tenho aqui a normal N e observem que, como foi dito lá em cima aqui, o raio incidente ele faz um ângulo I com a reta normal. I. Porém, além de existirem o ângulo de incidência e o de reflexão, também há outro ângulo que fica no meio B, chamado ângulo de refração, que é o ângulo formado entre o raio refratado e a reta normal. E é desses detalhes aqui que iremos extrair as leis da reflexão, as leis da reflexão não, da refração. Tá? Então só colocar aqui é, ângulo de incidência aqui, e aqui é o ângulo de refração, ângulo de refração, certo? Então vamos lá. O que que fala a primeira lei, né, da, da refração, né? A primeira lei diz o seguinte, que o raio incidente, o raio refratado e a normal vão pertencer ao mesmo plano, tá? Então aqui o raio, opa, deixa eu só ajeitar aqui, colocar aqui o raio incidente, né? O raio refratado e a normal pertencerão ao mesmo plano, tá? Pertence, pertence ao mesmo plano. Opa, só verificar aqui, mesmo plano. Tá? Então é essa situação aqui, tá? O RI, o RR de refratado, esse R de refratado e, né, N
vão pertencer ao mesmo plano. Pertencem ao mesmo plano. Ah, como vocês podem observar, ao mesmo plano formado pela superfície e a reta normal, onde, né, nesse caso, entra em conjunto os dois meios aqui, ok? Agora o que que fala a segunda lei? A segunda lei diz o seguinte, ó. Opa, segunda lei diz que a segunda lei eu vou apresentar ela para vocês da seguinte forma, como sendo a lei de Snell, Descartes, tá? A lei de Snell-Descartes. Observem aqui a situação, né? Eu tenho os dois ângulos, um ângulo de incidência e um ângulo de reflexão, e eu sei que o meio A tem índice de refração NA e que o meio B tem índice de refração NB. Então, disso daqui eu extraio a seguinte lei, né? Que o índice de refração do meio A vezes o seno do ângulo de incidência que está no meio A, ele vai ser igual a o índice de refração do meio B vezes o seno do ângulo de refração, R. Então, isso é a lei de Snell-Descartes, tá bom? E é a partir dessas leis da reflexão, refração desses princípios que podemos estar resolvendo diversas situações que diz respeito à ótica geométrica. Então é isso, tá? Obrigado a todos pela atenção e até a próxima. Deixa eu só fazer um rosto aqui adequado, tá? Até a próxima.